Pode ver de onde querer ver. Duve, Diário de uma Vida Elétrica. E estamos abrindo a nossa terceira temporada aqui hoje. A gente dá para dizer que o Duve é onde a gente conta a história do setor elétrico. E eu tenho a satisfação, nesse primeiro episódio da terceira temporada aqui no estúdio da Fontana Filmes em Campinas, ter a presença, a participação de uma pessoa que eu estou insistindo já tem um tempinho. Já era para ela estar aqui na primeira temporada, mas as datas, enfim, acabou não acontecendo, mas aconteceu hoje, o que é muito bom. Eu tenho comigo Agnes Maria de Aragão da Costa, ou Agnes da Costa, não é isso, Agnes? Obrigado por ter vindo. Não, super feliz que deu certo. Finalmente deu certo, né? Eu ia continuar resiliente. Eu falei, Agnes, vamos lá contar a tua história é boa, vocês vão ver isso, é uma história muito bacana. E eu errei, né? Porque na conversa no making off que eu tive ali com a Agnes, eu falei, Agnes, você é carioca, né? Porque vocês vão ver na conversa, ela disse que não, né? Ela disse, não, eu sou paulistana, não é isso? Paulistana. Só que eu falo que eu sou uma paulistana da gema. Porque... paulistana da gema, muito bom. Mas teve uma passagem, claro, né? Tem um momento que a Agnes vai e vive no Rio, né? Até porque no making off, eu não sei se ela vai falar que ela falou muito maneiro, e maneiro é muito carioca isso. Eu falo, né, nós somos, né, do litoral de Minas, né, Juiz de Fora tem uma proximidade, então a gente... Os quase cariocas. Quase, é o combo mais pedido, o pessoal já sabe que acompanha a gente em Juiz de Fora, é o X-Tudo com Sprite. Tá vendo? E a gente nem gosta de Sprite, Aí essa semana eu estava falando com a minha filha, eu falei assim para ela, não sei quantas bolachas, eu estava lendo uma receita. Ela, mãe, como que você fala bolachas? Ou é biscoitos, ou é bolachas? Tem essa discussão aqui, essa discussão é forte aqui, né? A Isabel, a minha filha, também defende muito que é biscoito, né? E aqui a gente está em Campinas. Biscoito, aqui é bolacha, mas esse se país... for bolacha, tem que ser com essa de São Paulo, então não pode ser com essa do Rio. Não, é bolacha, né? Ou seja, é isso. Não, é melito bom. Tá certo. O Agnes e a Agnes, dá para dizer, né, te ouvindo ali, que tem uma mistura, inclusive, a gente está falando de Rio e São Paulo, mas dá para ir mais longe, né? Tem várias influências, dá para dizer aí, dessa forma. O pai é indiano, não é isso? Indiano de Goa, português. É porque era colônia de Portugal, né? Sim, então ele nasceu lá, mas meu pai é católico, né? Sim, então, sim. Eu estive em Goa com meus pais em 2007, aí teve era a festa do santo da igreja, a procissão. Aí a procissão era segregada por castas, os brahmanes nas frentes, então assim, era... Ou seja, aquilo que a gente leu, estudou nos livros, você viu, é fato, é desse jeito. Mas é a história do secretismo religioso deles, o catolicismo não tem nada disso, mas às vezes assim, na sociedade tem, né? Então, legal. Tá bem legal. E a mãe? Minha mãe é brasileira, ela é filha de um pernambucano do interior do estado e uma brasileira francesa, nascida no Brasil, mas filha de 2 imigrantes franceses que vieram depois da Primeira Guerra Mundial. E os dois se conheceram na Alemanha, não foi isso? Os meus pais se conheceram na Alemanha, exatamente. Vê que eu guardei a história, ou seja, já está globalizada, muito, né? Dá para dizer que a Agnes já veio aí globalizada, sem fronteiras. A gente viu muito isso, inclusive. Interessante, porque a gente de fato viu muito isso na conversa ali, na tua história. Tem irmãos? Tenho irmãos. Tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova, mas é tudo muito grudado. Assim, meu irmão tem 1 ano e meio a mais e minha irmã tem 1 ano e um mês a menos. Então, assim, todo mundo próximo. Convivência super forte ali, né? Que nem minha mãe fala, 3 bebês, 3 crianças, 3 adolescentes. Eu vivi algo parecido. A diferença dos meus, eu tenho um casal, então, o Enzo está com 20, a Isabel, inclusive, gente, viu, filha? Aí, ó, o Zei está aqui, o Zói está junto, obrigado. A Isabel está com 18, alguma coisa, 1 ano, alguma coisa, é isso mesmo. Se a gente vive... E a mulher, normalmente, a maturidade é porque a gente não amadurece, na verdade. A gente tenta, mas é antes. O Agnes, e aí, você, né, o que você contou ali para a gente, você nasce em São Paulo, mas aos 10 volta para o Rio.
fica no Rio até o período terminar a faculdade. E aí eu faço uma conta aqui, aos 20 e poucos, né? Então você ficou 22 um bom tempo no Rio. Eu fiquei 12 anos no Rio. 12 anos de Rio, por isso maneiro, né? Maneiro. Maneiro. E outra curiosidade, né? A gente está falando muito, contando as histórias aqui do setor elétrico, né? E eu comentei contigo a quantidade de economistas que passam por aqui, que vão para o setor elétrico. Nós temos mais um caso, né? Pois é. A Agnes foi estudar economia, o FRJ, mas quase teve um desvio aí para fazer culinária, não foi um negócio desse? Teve disso também. Teve disso também. Assim, eu fui estudar economia na FJ por erro de escolha mesmo, porque, que nem eu te falei, de verdade eu queria ir para o mercado financeiro, só que eu, em vez de ir para a PUC do Rio, que era onde a galera se formava para o mercado financeiro, eu fui para a FRJ. E quem influenciou foi uma edição da Exame, não é isso? Da revista Veja Rio. Veja Rio, era tinha isso. A geração dos jovens com menos de 30 anos que tinham ganhado o primeiro R$ 1 milhão. Opa! E aí eu falei, o que eles fizeram? Todo mundo estudou economia. Eu falei, que ótimo, vou estudar também. Fazer isso, eu sou economista, não vi essa revista e não vi o R$ 1 milhão. Exatamente, não. A gente foi não para o lado do R$ 1 milhão da economia, eu fui para o outro lado. Mas aí na UFRJ, que é uma escola, que a gente fala mais heterodoxa, aí eu entrei para a área de energia porque era muito essa pegada de desenvolvimentismo, infraestrutura. Tipo assim, o que você precisa fazer para possibilitar o desenvolvimento econômico de um país em desenvolvimento? Era um pouco essa preocupação que sempre foi incutida em mim. Mas você está falando da culinária, porque isso também foi outra situação engraçada. Quando eu estudei no colégio alemão, aí quando eu terminei o colégio, eu ganhei uma bolsa, que fui a melhor aluna de nacionalidade não alemã no Abitur, que é o exame deles lá. Aí eu ganhei uma bolsa para fazer pós-graduação na Alemanha, que eu não usei, mas tinha direito a fazer um curso de alemão, tipo aqueles cursos de férias, assim. E aí eu entrei na faculdade, fui estudar economia. No terceiro período, eu falei assim, não vou trancar a faculdade, vou fazer meu curso de alemão. Aí eu fui para Bielefeld, fui fazer um curso de alemão para negócios. Só que eu tinha trancado a faculdade, eu falei, então vou ficar 6 meses na Alemanha, eu tenho uma tia que mora na Alemanha, fiquei na casa dela, fui estudar matemática. Aí fui estudar matemática, porque eu falei assim, não vou estudar economia porque você não consegue aproveitar os créditos, aquelas coisas, fui estudar matemática, estudei. Só que estava chegando o inverno, fui fazer um curso de mergulho, a namorada da minha prima trabalhava no bombeiro, me chamou para fazer o curso, tudo no inverno. Eu falei, sabe aquelas ideias? Eu falei, gente... Aí eu falei, não, parei com o curso de mergulho, parei com a matemática, falei, vou fazer outra coisa. Vou fazer um curso de confeitaria de bolos em Londres, que eles fazem uns bolos decorados maravilhosos. E na época, o meu hoje marido era meu namorado, tinha uns amigos morando em Londres. Eu falei, não, fica na casa do fulano, vai lá para casa dele e vai fazer os cursos. Aí eu fui lá ficar 2 semanas em Londres, fiz todos os cursos de confeitaria que eu queria, aprendi a decorar bolos, coisas maravilhosas, comprei todos os equipamentos de decoração. Aí peguei o ônibus que passa dentro do trem, sabe, por baixo do Canal da Mancha, para voltar para a Alemanha para passar Natal com a minha tia. E no ônibus tinha um cara que sentou do meu lado, que era um cara que estava estudando engenharia florestal, e a gente conversando, eu falando, não, eu estudo economia, meu pai é indiano, estudei na escola alemã. Isso já falando em alemão, de boa. Falando alemão, Falando com ele. E contando essa história toda, dessa vida toda estranha assim, diferente, sabe? Sim. E aí eu falei, não, aí eu estudo economia, mas eu vim fazer aqui os cursos de confeitaria e eu tô achando que eu vou deixar esse negócio de economia que eu vou fazer confeitaria. Eu me identifiquei, super me achei e tal. Aí ele falou assim para mim, mas você não acha que você, com toda essa sua formação, essa sua história de vida, não deveria usar isso para ajudar o seu país? É mesmo? Juro por Deus, assim, sabe aquela coisa que muda a sua vida para sempre? Porque assim, eu nunca tinha Parece pensado que é colocado, sobre né? isso. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Assim, óbvio que eu ficava pensando que você tem que reduzir pobreza, tudo você pensava, né? Sim. Mas assim, o quanto que eu tinha uma condição muito privilegiada para o país que eu vivo, entendeu? Pensando bem, tá bom. Aí não voltou no outro dia. Aí não, eu voltei para o Brasil, continuei fazendo as coisas de culinária, gastei todo o dinheiro, porque foi que eu comecei a trabalhar com 16 anos, trabalhava nas férias, juntava o dinheiro e pagava os cursos de confeitaria, essas coisas. Fiz esses negócios todos, mas eu fiquei com isso na cabeça. Falei, caraca, tipo... E aí você estuda economia, gargalo de infraestrutura, relevante resolver infraestrutura para o desenvolvimento econômico. Eu falei, bem, então eu vou ficar nisso aqui, que eu acho que é bem promissor, né? Trabalhar com isso daqui, usar minha capacidade intelectual, o que quer que seja, para ajudar. Então, essa passagem você não nos contou. Não deu tempo. Não deu tempo, é ótimo. Mas bom, mas legal. E aí a economista, e aí tem nesse processo, nesse período de faculdade, você estava Lufthansa, não foi isso? Ainda tem aí, isso, né? Como eu estudei no colégio alemão,
A Lufthansa teve uma época que eu estava procurando estagiário, aí eu me candidatei e passei. Fui trabalhar no departamento financeiro da Lufthansa, era um trabalho, eu lembro que era 4 horas, depois virou 6 horas, e eu comecei como estagiário, depois eles me efetivaram, e era, tipo, contabilização de compra de cartão de crédito, um trabalho super rotineiro, assim. Eu gostava do desafio matemático e lógico, de conciliação. E das conta. passagens anuais que Isso, devia ter. passagens, assim, não, você tinha desconto, né? Mas viajei bastante. Nessa época, o meu marido, que era meu namorado, estava morando em São Paulo, a gente pegava a ponte aérea todo final de semana, super de graça, assim. Bom, né? Então, foi ótimo. Não, gente, tem umas coisas na vida da gente que... Tem tudo a ver. Não, tudo Por que eu fiz isso? Eu fiz isso por isso. Por estar trabalhando com conciliação de cartão de crédito, mas as passagens... E aí... Ajudou muito o relacionamento, né? Ajudou e também ajudou a Israel que eu não queria fazer para minha vida, que era ter um trabalho de rotina, que todo dia você faz a mesma coisa e tal, assim. Não é isso, né? Não é. Então, tanto é isso. Que eu me formei, eu já estava empregada, mas eu falei, não, eu preciso fazer outra coisa. Então, por isso que eu não fiquei na Lufthansa, apesar de eu adorar essa parte da viagem e tal, que era ótimo. De alguma forma, Agnes, acho que dá para dizer que também o relacionamento leva a Agnes para o próximo passo, que é onde talvez você encontra a energia, quer dizer, é uma junção de coisas, né? Que é sair do Rio E para São Paulo de novo. ir para São Paulo de novo, né? Isso. A vida até os 10 foi em São Paulo, ir para São Paulo de novo para fazer um mestrado na USP em energia, não é isso? Isso. Aí eu me formei em economia, assim. Ao longo da graduação, eu estudei muitas disciplinas de energia. O Rio de Janeiro estava no final da década de 90, início dos anos 2000, passando pelo boom do petróleo, criação da ANP. Então, meus professores muito envolvidos nisso. E não sendo uma escola ortodoxa, que nem eu estava te contando, assim, tinha muita economia industrial, economia da regulação, tinha muita coisa legal, assim. E eles criaram várias disciplinas optativas na área de energia. Eu falei assim, quem fizer todas essas disciplinas tira um diploma de especialização em economia da energia. Eu falei, vou tirar esse diploma, fiz todas as disciplinas. Então, só que estava acabando a faculdade, eu trabalhava na Lufthansa, eu falei assim, não era tão certo como entrar no mercado de trabalho na área de energia, e eu querendo mudar para São Paulo. Então, me inscrevi em um monte de programa de trainee, de um monte, assim, de todo tipo de coisa. E me casei em dezembro, falei assim, vou me inscrever também no mestrado, porque se não der certo esse negócio dos programas de trainee, pelo menos eu vou fazer mestrado em energia na USP. E aí foi o que deu, assim, de verdade eu estava numa fase final da seleção lá da Parmalat e passei no mestrado da USP. Eu falei, não, vou para o mestrado que é o mais certo, né? Não vou trocar o certo pelo duvidoso, vou para o mais certo. E é porque também era uma forma de continuar trabalhando com energia, porque a Parmalat era varejo, era outra coisa, né? E aí fui fazer mestrado em energia na USP. Fiquei lá 2 anos estudando bastante. E um momento do setor elétrico no Brasil até muito interessante, né? Calhou de ser muito de uma coincidência, porque nós estamos falando do início dos anos 2000, né? 2000, 2001, não foi? 2002. Isso, 2002. A gente vinha um pós-racionamento. Né? Então, a discussão do setor elétrico pujante. E um mestrado aí na USP nesse tema. Como é que foi isso, Agnes? Como é que depois foi? Porque assim, no mestrado eu não estava tão por dentro do que estava acontecendo. Óbvio que a gente viveu o racionamento, né? Claro, assim, sim. Eu não estava em São Paulo nessa época também. Mas era ainda muito a parte acadêmica. Eu lembro que a gente estudou muita coisa de recursos energéticos distribuídos, muita coisa mais tecnológica. Já naquela época? Sim. Bem legal, assim. Resposta da demanda. Que isso, sério? Sério? Tô falando de 26 anos atrás, a gente já estava nesse debate, estamos nesse debate. Mas era parte, assim, o que exige... Eu lembro que o Wildo Sauer foi meu professor. E aí ele tinha, acho que era um projeto sobre resposta da demanda em Roraima, que eles tinham feito. Aí, então, vocês, pelo menos conceitualmente, estudar. E para mim, que era economista, assim, ter contato com a parte de engenharia de energia, né, que não era uma coisa simples para mim. Mas era interunidades, então... toda a parte da dissertação e tudo eu fiz na economia com o professor da economia mesmo, né? E aí eu fui fazendo. Só que depois de 2 anos, eu não tinha decidido ainda como fazer minha dissertação e que exatamente, estava acabando a bolsa, aí preciso procurar emprego de novo. E aí me inscrevi de novo em todos os processos de trainee. Me encontrei pela frente, passei indo do banco. Aliás, você passar na rua, ver um processo, uma chamada de processo, você se inscreve, né? Eu sou, tipo, tudo que assim, achar interessante, eu me inscrevo, participo. Gente, você não tem noção. Não, eu tenho. Eu falei, nossa. Eu sou dessas pessoas que participo de todos os processos que existem, todos os grupos de WhatsApp, assim, eu tenho rede de mulheres para todos, assim, mulheres de energia, mulheres da regulação, mulheres de infraestrutura, mulheres de políticas públicas, assim, eu participo. Nós vamos falar do Sim, Elas Existem um pouquinho mais à frente nessa história nossa. E aí você foi fazer o processo de trainee
E passou no Banco Santos, não foi isso? No Banco Santos, eu fiquei super feliz, assim, sentimentos dicotômicos, né, porque, por um lado, achei que era uma grande regressão depois de estar terminando o mestrado, voltar para ser trainee junto com um monte de gente que estava Voltei no saindo da processo. faculdade. E já velha, né? Tipo, 2 anos mais velha, 20... poxa, tá tendo mestrado, que isso. Mas, por outro lado, eu fiquei feliz porque, tipo, naquele ano, a revista Exame tinha premiado esse programa de treino como o melhor do Brasil, porque tinha toda uma capacitação com a Fundação Getúlio Vargas. Eu falei, poxa, esse é o programa de treino. Então, fiquei super feliz, deu certo, passei. E aí foi muito legal, porque tipo, a capacitação foi muito boa, assim, a parte mais técnica, assim, de mercado financeiro com o pessoal da GV, que eu não tinha tido a oportunidade de estudar isso lá na economia na FRJ. Aí faz um grupo de amigos, então, assim, treine todo mundo que entra no mercado de trabalho, assim, na dúvida, falei, entra no programa de treino, porque, assim, é uma forma de você conhecer, fazer um grupo de amigos e conhecer uma empresa antes de escolher onde você vai trabalhar na empresa, assim, né? Tipo, sim. E aí eu passei pela área de risco, área de risco do banco, as simulações de Monte Carlo, essas coisas assim. Aí depois fui para a área internacional, que eu adorei, e aí foi a primeira vez que eu tive contato com mentoria. Nesse programa tinha uma mentora, e a minha mentora era da área internacional, que eram as captações internacionais do banco, e depois eu fui para a área que eu queria mesmo, que era a área de Project Finance, assim, que era analisar projeto e buscar, e era na época do nascimento daqueles FDICs, Fundos de Investimento de Direitos Creditórios. Então, viveu economia depois, usou, né? Assim, aí isso, assim, no fundo, aquilo que a gente estava conversando, assim, quando você estuda economia, demora para você entender para que você vai usar isso. E aí você vai saber, se você quer ser economista, você vai trabalhar ou em banco ou em governo. Beleza, estou num banco, então... Estou no banco, tá certo, né? Está no lugar certo. E aí, aquilo que eu te falei, nessa área, a gente começou a lidar com os primeiros projetos do Proinfa para financiamento, e o Banco Santos até tinha a ver com o escândalo, mas, assim, era grande repassador de recursos do BNDES naquela época. Né? Então, aí começou a analisar. Então, assim, eu fiquei feliz. Nossa, estou aqui analisando projetos de energia num banco, né? Tudo certo. Usando um tanto quanto da discussão no mestrado, usando o tanto quanto da discussão da formação em economia. Então, estava bem... Super onde eu devia estar. Bem casado. O Agnes, eu vou permitir tomar uma água aí, porque você falou de trainee, de empresa, e eu tenho que, claro, fazer um papel fundamental aqui, que é agradecer aos nossos patrocinadores que fazem com que a gente tenha essas histórias de vidas elétricas do nosso setor elétrico, para que vocês possam conhecer ainda mais os nossos personagens, os nossos profissionais que contam a história desse setor. E aí eu queria agradecer mais uma vez a TTS Energia, conosco já nessa terceira temporada. TTS, que é uma empresa referência na construção de usinas fotovoltaicas na mini geração e também na geração centralizada. Eu vou deixar o QR Code da TTS aqui para que vocês possam saber mais sobre a empresa. Agradecer também a TÜV Rheinland, que é uma empresa mais que secular, alemã, com 150 anos já de história, uma empresa que valida processos, projetos, que confirma aquilo que as empresas dizem que a solução dela faz, a TÜV Rheinland vai lá e valida. Então, TÜV Rheinland está o QR Code aqui, se alguém quiser conhecer e saber mais sobre a TÜV. Agradecer a gente nova que está chegando no nosso podcast, a Valmont Solar, que é uma empresa fabricante global de trackers e soluções também para as usinas no setor fotovoltaico. Vou deixar o QR Code da Valmont aqui também, para que vocês possam ver tudo que a Valmont tem feito na parte de serviços, na junção de possibilidades de equipamentos para o setor fotovoltaico. E, claro, agradecer também a Tempo OK, que é uma empresa do setor de meteorologia que está chegando aqui com a gente. Meteorologia que é fundamental quando a gente está falando do setor elétrico brasileiro, porque eu preciso de previsão. E a Tempo OK ajuda muito nisso, com previsão de se vai chover, se não vai chover, quando vai, aonde vai, quanto vai. Então, tudo isso faz diferença quando você está fazendo previsão do setor elétrico. O QR Code da Tempo OK aqui. Muito obrigado aos nossos patrocinadores. Jabá feito, Agnes. Voltamos aí ao Banco Santos, esse teu momento. Depois do Banco Santos tem uma transição. Como é que isso aconteceu? Para onde que a Agnes foi? Aí o Banco Santos sofreu intervenção do Banco Central. Aí eu falei, droga. Tá na moda isso, né? Pois é, gente. De novo, né? Acontece. De novo, mas, né? Mas assim, faz parte do trabalho do Banco Central. Né? Né? Exato. São as entidades, instituições regulando, ajustando, e o setor privado trabalhando, né? E às vezes foge, alguém tem que dizer, opa, você não pode fazer isso.
Mas, assim, para mim foi, tipo, uma mega decepção. Eu não acredito, né? Tipo, tô aqui no meu emprego dos sonhos, tudo certo, e agora a intervenção do Banco Central, o que eu faço? E aí a gente ficou recebendo salário durante a intervenção um tempo. Falei, não, mas vou voltar, então, para a academia. Peguei lá para o meu orientador, não tinha terminado a minha dissertação. E posso te ajudar na monitoria e tal. Então ele me chamou, e aí o que eu te contei foi até quando eu conheci o pessoal da ABRAD, porque o pessoal da FIP, né, da Fundação da Quem FIP, estava na Brad à era a época, Lívia lembra? Baião, o Fernando, que está na Energisa agora, Aham, os dois eu lembro que estavam lá. aham. E aí, então fiquei lá com o meu orientador ajudando e tal. E aí, nessas, eu tinha uma amiga do mestrado da Cláudia que estava defendendo a dissertação de mestrado dela um dia, e ele era orientador também, e quem estava na banca? Elbia. Na época era Elbia Melo, né, que agora é Elbia Ganon, mas a Elbia era da banca, tinha feito doutorado na área de energia também, Aham. mas ela era assessora econômica da Dilma. E depois que a minha amiga terminou o mestrado, a Elber chamou a minha amiga para vir para Brasília, porque, como já tinham publicado a 10848, o novo modelo do setor elétrico, agora tinha um trabalhão, que era a Aham. implementação do Aham. novo modelo, Aham. muitas coisas para fazer em Brasília. Então, iam ampliar, né? Ela era uma assessora econômica, iam criar uma assessoria econômica, e a ministra Dilma estava procurando pessoas com o mesmo estilo dela, assim, com a formação acadêmica sólida, pessoas que entendessem. Você fala do mesmo estilo dela, do Da mesmo Elber. estilo da Elber. Isso, de pessoas que tivessem Uhum. formação em desenho de mercados de energia, né, regulação, que entendessem de regulação. Que é outra economista, né? Vamos deixar Elber, gravado isso. aqui. Aliás, a Elbia está na nossa primeira temporada, vai lá, muito bom o podcast dela. Então. E aí, a Elber chamou a minha amiga para ir para Brasília, minha amiga não podia ir, tinha compromissos, filhos e tal. Eu falei assim, mas por que você não vai para Brasília? Porque você está aí prestes a perder seu emprego e tal. Eu, caramba, vou para Brasília. Uma amiga próxima, né? Ela é muito, mas assim, foi Assim, ótimo, vamos, gente. vamos trazer a realidade, né? Não, foi tudo, assim. Mas, assim, eu sou desse jeito, assim. Eu não tenho muito nesses limites. Não tinha muita preocupação. Que ótima ideia. Eu pensei, que ótima ideia, né? Vou para Brasília, então. Daí eu fui trabalhar com a Elbia na assessoria econômica e aí eu entrei em janeiro de 2005, o Tiago Correia tinha entrado, acho que em dezembro, novembro de 2004, tinha o Adriano também, então era uma galera que estava vindo de mestrados na área de energia e o Tiago também é economista, o Adriano é engenheiro. E aí a gente começou a trabalhar lá, tipo, como assessora da ministra Dilma, na assessoria econômica. E foi, tipo assim, também um outro encontro. Ai, que maravilha que eu vim para cá, que trabalho legal, entendeu? Assim, que ótimo que deu certo isso. Porque eu não podia imaginar que aquela história, sempre para Brasília, eu sempre achava que era uma possibilidade de trabalhar em governo, né? Assim, como economista, trabalhar em governo. O banco, o Isso, setor exato. público, né? E aí, só que assim, tipo, essa história de mudar para Brasília é uma coisa muito de longe, né? E aí, no Ministério, lá como assessora, quanto assessor, você não tem estabilidade, né? Qualquer ministro pode chegar e mudar, são cargos bastante visados. E aí você começa a lidar, então, com os servidores públicos de Brasília, né? E eu não conhecia nada, nunca quis ser funcionária pública, achava que era coisa de gente acomodada, tá? Mas aí, vendo o trabalho no Ministério, eu falei assim, gente, eu preciso ficar aqui, como é que eu faço para fazer um concurso, para continuar trabalhando aqui? Daí foi que eu conheci a carreira dos especialistas em políticas públicas e gestão governamental, que a gente chama os gestores. Então, é uma carreira da época do Bresser Pereira. Assim, eles criaram essa carreira e os estados têm também. Agora, acho que São Paulo tem, Minas tem, mas é a federal. E aí eu conheci os gestores que estavam no Ministério. A Simone Araújo, que hoje é diretora da ANP, é gestora também, estava no Ministério já naquela época. Eu falei, caraca, eu preciso fazer esse concurso, né? Então, como que eu faço? E aí, por acaso, foi primeiro o governo Lula, né? Então, tinha os concursos saindo. E aí, o que eu te contei? Aí, estava lá em Brasília, chegaram em janeiro, eu estava finalizando a minha dissertação do mestrado. Falei, agora eu vou terminar. Aí, saiu o edital do concurso, sei lá, não sei, junho, não sei. E era para 5 semanas depois, era o concurso. Aí, todo mundo lá se inscreveu, porque quem eram os servidores do Ministério? Tinham alguns gestores, eram pessoas mais novas, mas muitos funcionários cedidos da Eletrobras, da Petrobras, e pessoas mais aposentadas, assim. Então, mas não tinha ninguém muito de carreira lá, né? Então, quando saiu esse concurso, todo mundo que trabalhava lá, assim, que tinha pretensão de ficar, né? Então, a Elba, eu, o Thiago, o Adriano, todo mundo se inscreveu para fazer o concurso. Aliás, eles se inscreveram. Aí eu falei, caraca, eu vou me inscrever ou não vou me inscrever? Porque eu estava lá naquela compenetração de escrever minha dissertação e tal.
Aí eu falei, não, 5 semanas acho que dá para eu parar, né? Depois eu volto para a dissertação. Aí eu parei, e aí a gente estudou 5 semanas e deu para passar no concurso. Aí eu falei, bom, agora eu sou servidora pública federal, posso trabalhar no Ministério de Minas e Energia, então a gente passa no concurso, tem que deixar o cargo, ir para o curso de formação, voltar, me deram o cargo de volta, continuei com a minha vida do trabalho que eu já tinha. E aí a única coisa foi que daí eu falei para o meu marido, agora eu vou ficar em Brasília. Ou seja, você continuou com o trabalho que você estava fazendo, só que num status diferente. Ou seja, já não havia, entre aspas, ou de fato, mais o risco de muda governo, logo me... De verdade, assim, o risco que existe é, muda governo, podem tirar o seu cargo. Então, o servidor público concursado tem um salário, né, o vencimento, e, no nosso caso, a gente chama até de subsídio, dependendo do tipo de carreira, e se você ocupa um cargo, você ganha 65% do valor desse cargo. Então, assim, eu tinha o meu salário de servidora, mais 65% do DS4, DS5, qual cargo que fosse, entendeu? Então, esse cargo podem sempre tirar. Mas pelo menos você não vai morrer de fome, você está lá empregada. Sim, você vai ter ali... Ok, entendi. E aí são coisas que a gente não tem ideia, né? Pois a gente eu não sabe, né? Não, é interessante em São Paulo, como é que a gente sabe como é que funciona para você trabalhar no ministério? Você não sabe, né? Sim. Então, assim, os cargos, eu lembro que quando eu saí do Banco Santos como trainee, para eu ocupar esse DS4 no Ministério, era um salário, tipo assim, era o dobro do que eu ganhava no banco. Só o cargo. Era, então, assim, esse começo da minha vida assim, foi muito legal, de verdade. Porque, assim, putz, fui para Brasília ganhando bem, passei no concurso público, eu ganhei mais bem ainda, entendeu? E, nossa, que tudo. E a turma toda passou? Eu e Thiago passamos, a Adriana passou, a Elbia não passou. Mas a Elbia a gente tem que ser justa porque ela não fez o cursinho que nem ela não podia, ela era chefe de assessoria, não podia fazer não dava, né? Mas aí eu e o Thiago, a gente entrou juntos, aí eu fui para a área de regulação, de políticas públicas, mas depois nós dois voltamos para o Ministério para assessoria econômica. Quando você fala voltamos para o Ministério, nós estamos falando do Ministério de Minas e Energia. Sempre. No meu caso é isso, que daí a carreira, que nem eu te falei, você pode ir para qualquer ministério, né? Mas eu sempre fiquei no Ministério de Minas e Energia, então... Sim. E aí, inclusive, uma convivência, aí começa, posso dizer, uma convivência com uma das entrevistadas que teve aqui, né? Marisete de Fátima Dadal de Pereira. Isso. Aí a Marisete foi trabalhar na Secretaria de Planejamento Energético, com o Márcio Zimmermann, que era o secretário. Só que quando a ministra Dilma foi ser ministra na Casa Civil, a Elbia saiu para virar conselheira na CCE. E aí a Elbia virou, então, chefe da assessoria econômica. Então, aí foi aí que eu comecei a trabalhar com a Marisete. Isso tudo foi em 2006, aí, um ano depois. E esse período, Agnes, o que surgiu? O que a Agnes ajudou a propor, a plantar? Era o momento daquela discussão, para quem está nos assistindo. Que momento o setor elétrico... Era um momento muito interessante, né? Assim, de criação de muita coisa, porque quando eu cheguei tinha justamente Lei 10.848, Decreto 5.163, que são esses do novo modelo recém-editados, estavam desenhando os primeiros leilões de energia, então eu lembro de participar das simulações dos leilões, né, essas coisas que a gente fazia naquela época. Aí, depois, muito próximo ao CCE e o BNDES desenhar todas as estruturas de garantias dos contratos regulados, que são os CCGs, então a gente teve que pensar como fazer isso, aquele negócio de vinculação de receita, como que o financiador sabe que vai receber o dinheiro daquele CCR, né, tipo isso. E depois, mais para frente, na assessoria econômica, a gente começou a tratar muito de sistemas isolados, que é outra lei grande que vem na sequência, que é a 12.111, e aí todo esse pensamento sobre a CR média, sobre a realidade diferente, dos leilões que as distribuidoras tinham, que o governo podia fazer as distribuidoras também para contratar soluções de suprimento nos sistemas isolados. E aí, como eu te falei, assim, tinha essa parte que era mais sistemas isolados, estava trabalhando menos, porque a Marisete me puxou mais para acompanhar, digamos assim, uma coisa que eu acho que as pessoas não têm dimensão, assim, o quanto que as empresas estatais ocupavam do nosso tempo nos ministérios, enquanto empresas vinculadas. Então, assim, era acompanhar tudo que tinha a ver com a Eletrobras, tudo que era nuclear, o ministro Bento teve aqui, né, mas, assim, as resoluções do CNPE, teve uma em 2008, então, todas essas discussões sobre Angra 3, assim, tarifa de Angra 1 e 2, Angra 3, tipo, um monte de mudança que a gente foi mexendo nas legislações que tem a ver com nuclear. E aí eu comecei a trabalhar muito com as distribuidoras da Eletrobras, que teve um primeiro movimento que foi de trazer mais eficiência na gestão, porque eram empresas, vamos lá, que eram estaduais nos anos 90, que para os estados aderirem a políticas de ajustes fiscais, elas desfederalizaram, né? Eram para serem privatizadas, não foram privatizadas, ficaram federalizadas, ficaram sob a Eletrobras.
mas que a Eletrobras tinha um desafio enorme de conseguir gerir essas empresas, eram empresas que perdiam muito dinheiro. Quem passou por aqui contou, desculpa te fazer esse corte, mas quem me lembra que passou por aqui falou muito desse momento foi Madureira. Isso, então comecei a trabalhar com Madureira nessa época. E daí o que acontece? A Eletrobras reestruturou tudo, criou uma diretoria única de distribuição, então era um único presidente para todos os distribuidores, mas a gente fez todo esse trabalho no Ministério para mostrar que tinha um racional em juntar essas empresas todas e tal. Então, comecei a trabalhar muito próximo assim, de problemas que tinham a ver com a Eletrobras. Todo tipo de coisa. Tinha, sei lá, os cativos especiais da Chesf, todo tipo de coisa que você pode imaginar que tinha a ver com a Eletrobras, que você tinha que buscar uma solução. E aí, por aí. Aí, eu comecei, então, o ministro me indicou para ser conselheira na primeira CEPISA, eu acho. CEPISA, exato. CEPISA, depois CEAL. Mas aí foi que eu comecei... A CEPISA é Central Piauí. Elétrica... É do Piauí. Piauí. É distribuidora do Piauí. É distribuidora de energia no Piauí. E depois, algo também, um trabalho semelhante, a gente pode dizer, na CEAL, que é Alagoas. Isso, e aí foi quando, então, que eu estava te falando assim, em termos de aprendizado, né? Continuava fazendo política pública e tal, assim, mas o aprendizado é diferente. Vou trabalhar em conselho de empresa. Falei, nossa, que legal, né? Tipo, agora aprender de governança corporativa. E aí foi quando eu comecei a trabalhar muito próximo do Madureira, porque eram essas empresas estatais, você tinha um monte de gente dos governos lá nesses conselhos, mas as pessoas não se interessavam muito pelo trabalho dos conselhos. E eu achei aquilo super maneiro. Então, Qual maneira aí? Mas aí foi isso, aí ajudava, assim, me metia nas coisas, ajudava as empresas, e porque eu conhecia a Eletrobras, assim, né? Então, sim. E aí foi muito bom, assim, aprender um pouco desse novo trabalho de ser conselheiro e tal. E aí eu lembro justamente que com as empresas das distribuidoras teve um grande trabalho com o Banco Mundial, e aí do meu contato com o Ministério da Fazenda, de organizar financiamento para projetos que eles tinham de otimização, de medição, centro de medição, umas coisas bem legais, assim. Então, aí foi, digamos assim, você vai pensando em trajetórias paralelas de experiências de trabalho, né? Aí eu fui entrando nesse mundo corporativo e depois eu fui, então, para o Conselho Fiscal da Eletrobras. E aí é interessante essa história, né, Agnes, porque, para contextualizar quem está nos assistindo, né, a gente fala, você foi para o Conselho Fiscal da Eletrobras, passou como membro também, substituto do Conselho Fiscal da Petrobras. Nós estamos falando de duas grandes empresas estatais, né, o capital misto, no caso da Petrobras, a Eletrobras ainda uma empresa estatal. E aí a gente está falando de 2015, 2016, e para quem está nos assistindo, é um pessoal um pouco mais da nossa idade, vai entender, a gente tinha uma lava-jato aí para temperar. Mega tempero. Um mega tempero, e aí nós estamos falando de conselho fiscal de duas empresas assim, que são holofotes, né? E na Eletrobras, você chegou à presidência do Conselho Fiscal, que você gosta de uma confusão. Eu gosto, né? Mas, assim, eu fui presidente dos dois Conselhos Fiscais da Petrobras depois também. Mas na Eletrobras foi o seguinte, quando estourou a Lava Jato, ficou todos os conselheiros... que tinham juízo. Todo mundo morrendo de medo. Uma galera pediu para sair. E os ministros com esse problema. Você precisa indicar pessoas para... ir para o Conselho Fiscal. Quem entende de Eletrobras? A Agnes entende de Eletrobras. Então, você quer ser para o Conselho Fiscal da Eletrobras? Pô, e aí quando você pensa em termos de oportunidade de carreira, os conselhos que apareciam para mim eram só conselhos pequenininhos, de empresas assim, menos relevantes. Putz, Eletrobras, pô, legal, né? E, de novo, vou reforçar aqui, né? Está aqui, o LinkedIn não nos deixa mentir. Presidente do Conselho Fiscal, Eletrobras. Então, aí o primeiro foi o que eu te falei. Quando eu entrei, dei muita sorte. Eu entrei com uma pessoa, um profissional maravilhoso, que era o Duda, que era o diretor de contabilidade do Banco do Brasil. Traz o nome dele aí. Eduardo Paza. Eduardo Paza, para a gente marcar o Eduardo. Isso, mas ele se aposentou recentemente, mas ele era o diretor de contabilidade lá do Banco do Brasil. E aí, o que era sempre esperado? Que o indicado do Minas Energia fosse o presidente do Conselho. Eu falei, mas como que eu vou ser presidente do Conselho Fiscal da Eletrobras no meio da Lava Jato, sem nunca ter sido conselheiro fiscal de nada, assim, eu já tinha sido conselheiro de administração. Aí eu falei, Duda, por favor, fica um ano como presidente do conselho. Ele era super experiente, né? Já tinha participado de vários conselhos e tal. E é contador de formação. Exatamente. Então, né? Isso faz toda a diferença, mas né? Conhecer do Banco do Brasil, pensa, que ele Opa, não entende, né? Então, isso. Aí eu falei assim, Duda, seja conselheiro, por favor, por um ano, depois eu assumo, mas só para eu aprender. E assim, Sim, claro. foi assim, uma super escola, assim.
nossa, ele, trabalhar com ele. E aí aprender com ele. Aham. Sempre tem um conselheiro fiscal que as pessoas não sabem nas estatais, que é do Tesouro Nacional, que são extremamente capacitados. Para quem não sabe, o Tesouro Nacional tem um manual de conselheiros fiscais, justamente porque você tem que saber ser conselheiro fiscal. Então, eu tive colegas ótimos do Tesouro lá. E os conselheiros dos minoritários, sendo a Eletrobras uma empresa listada em bolsa no Brasil, Nova York, Madrid, né? Então, e aí, com esses conselheiros fiscais dos minoritários, era tipo assim, é um espaço de muito embate, porque no meio de uma lava-jato, com um monte de preocupação sobre o que tinha para esconder, o que não tinha para esconder, e os minoritários querendo, né, tipo, transparência, do retorno do investimento e tal. Mas aí a minha relação com os minoritários foi maravilhosa, assim, tenho uma grande amiga, a Patrícia Sterling também, que, sim, foi uma professora, assim, ela era representante dos minoritários, mas me ajudou muito. E aí, justamente, quando eu virei presidente do conselho, estava bem calçada, assim, bem apoiada por pessoas, assim, profissionais muito bons, assim, que me ajudaram. E aí foi legal, porque, assim, no fundo, o que acontece? A gente passou na Eletrobras, acho que 2 anos, sem conseguir arquivar as demonstrações financeiras nos Estados Unidos, porque tinha pendências, né, nos apontamentos dos auditores por causa da Lava Jato. No Brasil era possível arquivar, nos Estados Unidos não era, e isso dá um monte de processos. Que era aquela história assim, se você entrar nos Estados Unidos, de repente você não consegue, você pega o seu passaporte e não consegue voltar. Eu ficava, meu Deus do céu, onde que eu me meti, Bom, entendeu? o governo Trump, ele te manda de volta, essa é a vantagem. Não, então, era essa história. Eu falei assim, caraca, tipo assim, você está num negócio que talvez tenha consequências que você não consegue Você não tem imaginar. ideia, né? Mas Tá no CPF, né? no CPF total. Tá no CPF, isso aí, é isso aí. E aí também teve depois membro do Conselho Fiscal novamente na Norte Energia. Norte Aí foi Energia, administração. ali foi a administração, não, eu ia voltar lá na Petrobras, isso. né? Que você volta na Petrobras num dado período de Aí 20 eu a saí de 22. suplente e virei Isso, titular, membro do do conselho. E quando a gente fala de Norte Energia, na verdade, para quem está nos assistindo, é Belo Monte, né? Belo Monte. Esse foi outro trabalho bem legal. E aí, Desculpa, e quando você participa de um conselho fiscal, por exemplo, de Belo Monte? aí era administração. É administração, tá, é verdade, tá aqui. Mas a pergunta vai nesse sentido. Te faz também entender um pouco do que é Belo Monte, né? Do que foi Então, e aí, digamos assim, das coisas paralelas que acontecem, que eu tinha te contado. Eu fiz o mestrado, comecei a fazer os doutorados lá. E fiz um doutorado justamente na parte de hidrelétricas, que era sobre construções sustentáveis de hidrelétrica, governança global na construção de hidrelétricas sustentáveis, que era na Alemanha e tal. Mas aí eu comecei a estudar isso, assim, estudar modelos, e para fazer o doutorado, que eu não terminei, mas assim, eu comecei, eu tinha que estudar casos de hidrelétricas no Brasil. Então, eu estudei Balbina, que foi uma questão ambiental gigante, né, governo militar, Itaparica, que foi uma questão social gigante, governo militar, e depois Santo Antônio. E aí era toda essa história de... eu não me lembro muito como é que chamava, tipo, os protocolos, tipo, de mercado financeiro, assim, era um negócio, acho que de Madrid, que chamava, que os bancos financiadores exigiam um monte de salvaguardas ambientais. Assim, era um contexto completamente diferente. Então, tendo estudado isso tudo, quando eu fui para Belo Monte, e aí, parênteses, né, no Ministério, a gente trabalhou em tudo, assim, no leilão de licitação de Belo Monte, projetos estruturantes, resolução do CNPE, tudo isso a gente teve que fazer no Ministério para viabilizar a licitação de Belo Monte. Então, quando eu fui para o Conselho de Administração, já era uma usina operacional. Tipo assim, então, por um lado, era tipo, quase uma realização. Você fez aquele começo, estudou tudo de hidrelétrica, fez a modelagem, o negócio do leilão, né? E você vai lá e a usina está funcionando. Aí você chega. Só que são os desafios de uma empresa, né? E de uma empresa que só tem um negócio, né? Então tem desafios muito específicos. E aí, o que eu te falei? Estava lá no Conselho de Administração, e aí, bem legal, porque daí era uma SPE, então você tinha uma participação maior de sócios privados. Então, assim, foi a primeira vez que eu trabalhei, primeira, assim, única, mas assim, com a Solange Ribeiro, por exemplo, da Neo Energia, né? Então, ela era do Conselho, não sei se ainda é, mas era do Conselho de Belo Monte. Então, foi uma experiência muito legal. E aí me convidaram para ser, o que a gente chamava lá, presidente não, chefe, a coordenadora do Comitê Econômico Financeiro do Conselho de Administração. Oh, meu Deus, tá bom. Você vai aceitando, você aceita isso também. E aí foi um momento que eles estavam, então, para emitir os primeiros debêntures de Belo Monte. E era um projeto muito emblemático que tem uma percepção no mercado e financeiro, o que quer que seja, e quando a gente pensa em SG, todas essas coisas, assim, diferente, de verdade. Sim. Então, você tem que saber explicar o projeto para poder mostrar que
que tem um grande compromisso com o meio ambiente, com a sociedade. Sim, não, eu me lembro até porque era algo que eu, à época, também estava fazendo, na época da discussão, dessa questão da conversa com as comunidades e tal, coisa que antes não tinha, vamos combinar, né? Decidia-se fazer uma hidrelétrica em algum lugar e os passarinhos, as tartarugas, os bichos, as onças, que fosse, que desse o seu jeito, e as comunidades ribeirinhas, de certa forma, também, mas mudou, né? Não, mudou super. Então, assim, quando eu estava estudando ainda, que era Santo Antônio, já era assim. E Belo Monte é um exemplo desse, né? Um exemplo de quanto foi investido em questões sociais e ambientais. Sim, para fazer acontecer. Para fazer acontecer. E aí estava lá, mas assim, o que eu fiquei feliz foi assim, que eu tive por um ano uma experiência de trabalhar na viabilização de emissão de debêntures para um projeto que era um projeto polêmico, de verdade. Assim, como que o mercado comprou essa ideia de né, apoiar essa emissão de debêntures? Então, isso foi muito legal, foi um ano. E aí, depois eu fui, então, para o Conselho Fiscal da Petrobras, que eu fui presidente depois também. E aí, Agnes, assim, a gente vai caminhando nesse trabalho todo, também junto até o próprio Ministério, né, a diretora-chefe substituta da Assessoria Especial de Assuntos Econômicos, dentro do próprio Ministério. E aí a Agnes vive 18 anos de Ministério de Minas e Energia. Não é pouco tempo, você falou 11 ministros, né? 11 ministros. Então, assim, os 18... Só a Marisete que passou, tem 12, né? Mas aí também... Mas tá... Não, mas são os mesmos. É por aí, é isso aí. Ela contou aqui. Assim, eu não sei, então, vai ver que eu contei errado. Dá uma... assim, revalida isso daí. Tem que pegar, pega lá na sala do semestre. Sim. Eu acho que é 12, mas pode ser 12. Pode ser. Mas o que aconteceu? Em 2019 mudou o governo, então a gente estava, eu e Marisete, na assessoria econômica, aí ela virou secretária executiva com o ministro Bento. Daí ela me chamou para trabalhar com ela na secretaria executiva, aí eu virei chefe da assessoria especial em assuntos regulatórios. Mas, que a gente falei, a assessoria econômica é uma assessoria, uma equipe grande. Eles mudaram até de nome, agora são secretarias especiais e tal. Mas a minha assessoria de regulatório não era só eu mesmo. Mas, assim, era, no fundo, trabalhar com a secretaria executiva e, digamos assim, a missão que tinha me sido concedida era de coordenar a modernização do setor elétrico. Isso. Porque tinha tido toda a discussão da CP33, tinham 2 projetos de lei tramitando no Congresso. E a gente fala assim, puxa, tudo bem ter uma lei, mas você tem que implementar, o que você tem que fazer? Então, a história, tudo que veio depois, preço horário, todas essas discussões, né? E aí foi, beleza, então vou coordenar a modernização do setor. O que significa? Primeiro, um grupo de trabalho para mapear tudo que você tem que alterar para viabilizar, que lastro energia, lembra essas discussões? Sim. O que você tem? MRE, tinha um monte, assim, aquilo tudo impactava grandes pilares do setor, como que você mexia naquilo tudo junto, né? Então, primeiro, um grupo de trabalho, 120 dias, sentou todas as instituições juntas, uma agenda de trabalho em vários grupos temáticos, sei lá o quê. Aí, depois disso, saiu um plano de trabalho que era nessa linha, acho que era um plano de 3 anos. Era um plano de 3 anos com grupos temáticos. E aí, o meu trabalho era coordenar, saber que estava tudo andando. E, assim, o compromisso não era assim com o plano de trabalho em si, mas era de acompanhar e ver para onde as coisas iam, porque você não pode criar, digamos assim, incentivos contraditórios, e o anel para um lado, o outro para o outro, né? E que uma coisa afeta a outra. Então, é sempre ficar vendo essas questões correlacionadas e ver que cada um... Então, assim, eu adoro falar sobre isso, mas eu dou aula, às vezes, né? E sobre, justamente, desenho de mercado e tal, que quando você vê hoje toda a discussão que você tem de abertura de mercado, comercializador varejista, supridor de última instância, o que aconteceu? A gente, em 2019, né? Preço horário, 2019 saiu a portaria que falou, então, da abertura... ainda na alta tensão, dos degrauzinhos de abertura, né? Sim. E aí, a portaria 19 fala assim, para a gente refletir se a gente vai abrir para baixa tensão, a gente precisa de um estudo da CCE e da ANEEL sobre o que é necessário ser feito. Então, veio todas essas discussões, supridor de uma instância, varejista, medição, faturamento, o que quer que seja, concorrência, todas essas discussões. Então, tanto e aí era o Marcelo Loureiro, na época, né, coordenou esse trabalho na CCE, e quanto na ANEEL teve uma tomada de subsídio gigante com um monte de perguntas assim, o que é preciso ser feito para abrir para baixa tensão. Então, tudo que a gente tem feito, e na ANEEL, depois todas as... comercializador varejista, agora a CP7 que está comigo lá, que é do Open Energy e tal, é tudo fruto dessas discussões de lá atrás. Então, assim, quando a gente criou lá a modernização do setor elétrico do grupo de trabalho, assim, o setor foi super reativo. Mais um grupo de trabalho, lá vão eles discutir de novo. Mas o que a gente aprende em política pública é que você tem que institucionalizar, porque a agenda ela é longa.
Então, se você tem que manter aquilo, entendeu? Você tem que manter implementando. E aí eu acho que foi, digamos assim, as bases para isso, e a gente foi traçando tudo que a gente tinha que fazer, e hoje tudo que a gente colhe de aprimoramentos regulatórios que são alinhados são dessas discussões que vieram em 19, que elas começaram a ser mais detalhadas. E assim, precisa fazer isso, tem que cobrir essas etapas e tal. Então, assim, eu fico feliz de ver hoje, assim, eu, na regulação, né, trabalhando na CP7 e tal, assim, putz, começou lá atrás essa discussão de mapear o que era importante fazer para abrir mercado, entendeu? No detalhe, né? Porque, assim, uma coisa é ter a diretriz, desde o final da década, tem que abrir mercado, empoderamento do consumidor. Agora, o que significa na prática você empoderar o consumidor? Como é que... Ok, legal, né? A ideia é essa. Como é que eu chego até aí, né? E quais os impactos... A economia, né? Causa e efeito que eu tenho, né? As correlações, né? E onde que eu ajusto? Quem ajusta? A CCE? É a ANEEL? É a ONS? É isso. Então, Ou todo mundo, cada um ajusta um pedaço, né? E aí é coerente, né? Claro, com uma fala sua. Eu me lembro que essa discussão aparece um pouco quando eu tive no ano passado, num evento do LEAD, em São Paulo. Você estava ali num painel discutindo e havia um questionamento, né? Exatamente vários, mas a questão era: será que a gente não está sendo moroso demais, Agnes, para tomar essa decisão, já que e aí você traz exatamente isso, calma, né? O processo é moroso, você por conta disso, né? É porque você tem que pensar nos impactos. Você não pode sair fazendo as coisas. Vamos falar. Daí você cria outro, né? Aí você vai ficar arrumando impacto, né? Afinal, eu me lembrei disso aqui agora, que eu estava lá e te ouvi e está correto. Agnes, em que momento a Agnes, ou como é que foi essa transição, como é que aconteceu isso, quando a Agnes deixa o Ministério e vai para a agência, para a ANEEL? Aí fiquei trabalhando com a Maridade da Secretaria Executiva, fiquei trabalhando nessa questão da modernização do setor elétrico e comecei a trabalhar muito, acho que pela cabeça do ministro Bento, nessa discussão de transição energética, hidrogênio e tal. Então, o ministro Bento, eu trabalhei muito, assim, ele acompanhava o meu trabalho. Eu era uma assessora Maridade, mas ele acompanhava muito o meu trabalho. E aí, quando foi em 22, final de 21, assim, no fundo, todos os diretores da ANEEL iam mudar em 22, lembra? E aí ficou essa discussão das indicações e tal, e o ministro Bento falou assim, tem, né, óbvio, né, sugestões do Senado, de outros pastos dos ministérios, né, fazendo as indicações, mas eu queria indicar uma pessoa aqui do ministério, que sou eu. E aí eu acho muito, muito doido, porque eu já vi outras pessoas se preparando para isso, né, para você ser sabatinado, né, e tal. Quem passou por aqui e contou um pouco dessa história foi Elvio Guerra. O Elvio, exatamente. Então, eu já tinha trabalhado com o Elvio, mas Elisa, eu lembro quando a Elisa foi indicada, assim, tudo. E aí a gente fala que a gente tem um ritual que é essa história de você ir conversar com todos os senadores. E eu não fiz nada disso. Nada disso, porque era o contrário. A orientação que eu recebi, assim, não faça nada, o ministro Bento, que está levando esse nome. E eu não fiz. Então, assim, pra você ter noção, quando eu fui ser sabatinada, e foi muito rápido, porque demorou muito para eles fazerem a composição dos nomes e tal. Então, assim, saiu a indicação, acho que foi numa sexta, a sabatina foi marcada para uma terça, então teve um final de semana no meio. E no dia da minha sabatina, é que eu descobri quem era o relator da minha sabatina, que era o senador Messias de Jesus, que é um senador assim, que foi muito, muito empático, eu acho, assim, muito correto comigo, assim. Então aí fiz a sabatina. Mas não deu tempo nem de pensar sobre, né? Não, então foi engraçado, porque no final de 21, foi bem no finalzinho de 21, é que surgiu essa possibilidade formal. Então, assim, mande seus documentos que o ministro está pensando em indicar seu nome. Mas, assim, eram meus documentos e de um monte de gente, né? Então, assim, você não sabe se realmente vai virar ou não vai virar, né? Sim. Mas aí deu certo, assim. Então, assim... E o bom é que a gente não teve tempo de conversar isso no making off, então agora a pergunta da curiosidade mesmo. Que diferença foi? Quer dizer, bom, primeiro vamos fazer uma observação nessa tua fala. Eu acho que tem um lado bom, quer dizer, o papel da agência, claro, é sempre ser independente, né? E eu acho que vocês cumprem muito bem esse papel de quem é observador das discussões. Mas eu acho que nesse caso torna-se ainda mais independente, né? Porque, enfim, né? O processo, o fluxo. Eu acho que, assim, para mim é sempre um dilema, de verdade. Assim, o quanto que é importante você se aproximar do Congresso, dos senadores, dos deputados, e
ter uma deferência, né, tipo, ao que eles representam. São pessoas, né, profissionais eleitos, né, democraticamente e tal, mas o quanto que é bom você não estar perto. Eu acho muito difícil. Achar esse ponto, né? Achar essa Eu acho. medida, né? Eu acho. Nem longe demais, porque é importante o diálogo, o debate, Exato. e também nem próximo demais para não contaminar, porque às vezes E contamina, aí, assim, eu somos não sei seres justamente humanos, né? das nossos talentos, eu não sei se esse é o meu talento, entendeu? Assim, eu vejo uma Aham, pessoa tipo André Pepitone, né? aham, O Sandoval, são aham, pessoas que têm, assim, um trânsito muito, muito bom, assim, conhecem muito, assim, desde do pessoal no Congresso, no Judiciário, né? Assim, então, uhum, eu acho... E eu acho que quando a gente é de fora e fala da agência reguladora autônoma, a gente minimiza a relevância disso, sabe? De saber transitar nesses ambientes. uhum. Assim, é para ser independente, mas você tem que saber transitar. Então, assim, eu dou graças a Deus que tem o Sandoval lá, entendeu? Porque, assim, eu não é um talento que eu tenho. Assim. Aham. Ou Sim, talvez sim. eu não desenvolvia, mas, assim... Sim, eu acho que todo mundo, exato, né? A questão de você, um time de futebol, fazendo né? Um paradoxo, um parênteses aí dessa, uma comparação, melhor dizendo, é isso, né? Não dá para todo mundo ser goleiro, não dá para todo mundo ser atacante, não dá, porque você precisa de todos, né? Na sua função, na sua característica, para que o time funcione, né? Para que a coisa funcione. Perfeito. E aí sim, agora a pergunta que eu queria te fazer. E essa diferença, né? Você viveu 18 anos no Ministério, tudo bem, com várias passagens e ações distintas, mas Ministério de Minas e Energia, a servidora Agnes no Ministério e a servidora Agnes na agência. Como é que é? Quais são as diferenças? Ixi, é muito diferente. E aí foi É. engraçado, porque assim, ficando 18 anos num lugar, aí eu contratei uma coach. Falei, gente, vou mudar de emprego pela primeira vez. Um emprego desse, né? Virar diretor de agência reguladora. Falei, preciso entender assim, o que me motiva, o que eu posso fazer de diferente. Aí foi ótimo. Assim, e por que eu estou falando isso? Porque assim, quando eu trabalhei na coordenação lá da modernização do setor elétrico, depois com base nessa bagagem, criei lá com o pessoal do Ministério da EPE, o Programa Nacional de Hidrogênio, assim, eu tinha uma convicção, e com os programas de mentoria, assim, elas existem, esse negócio, tinha uma convicção plena que o meu talento era essa parte de coordenação, mobilização, botar as pessoas para trabalharem, assim, que era isso que eu sabia fazer, eu gostava de fazer, trabalhar com pessoas e tal. E aí eu fui fazer o negócio com a coach e tem um framework chamado DISC lá, que se você é mais extrovertido, menos extrovertido, se você é mais focado em resultado, mais focado em meio, né? Tipo, assim, o meu master, assim, que deu muito claramente é que eu sou uma pessoa muito focada em resultado. Eu falei, hein? Que isso? Mas aí é isso que explica, assim, sabe essa história da minha vida que eu, tipo, tenho mais detalhes, assim? Ela assim, mas como é que você não vê isso? Você queria fazer o doutorado em hidroelétrica? Você foi lá e fez. Você queria fazer o curso de confeitaria? Você foi lá e fez. Isso. Você queria fazer Isso. programa nacional? Você foi lá e fez. Então, assim, é que eu falei para assim, é porque eu não... E aquilo que eu te falei, quando eu fiz o concurso, eu estudei 5 semanas, que nem uma louca, fiz a prova, achei que foi horrível, assim, nem anotei o gabarito, porque, assim, não me importa, de verdade. Assim, eu faço o que eu posso fazer, que é o meu esforço. O resultado vai ser o que tiver que ser, de verdade, assim. Então, ela assim, é porque para você o resultado não importa porque você foca na história do esforço, mas é óbvio que o resultado vem, entendeu? Então eu falei, então tá bom, então eu sou focada em resultado, eu fiquei felizona, que graças a Deus que eu sou focada em resultado. E aí, então isso eu aprendi sobre mim, falei, beleza. E aí vou ir para a ANEEL, falei assim, o que eu faço então? E eu falei assim, poxa, nessa vibe, assim, nossa, muito legal. Quem eram? Não, porque mudou um pouco, né? Os diretores à época, quando você chegou. Não, eu entrei com a nova, porque 22, né? Então mudou todo mundo. Então, assim, mudou. Primeiro que Não, mudou mas foi o Elvio estava Não, ainda. então, o Elvio foi... Saiu maio de 24. Não, mas o Elvio, ele tinha entrado num mandato tampão e foi reconduzido no mandato mais curto que tinha, de 2 anos. Tá. Aí depois entrou o Tire no mandato de 3, Isso. o Moza no mandato de 4, o Isso. Sandoval no mandato de 5 e eu no mandato de 6. Todo mundo em 22. Então, quando eu entrei, digamos, eles estavam esperando eu entrar para ter a diretoria colegiada formada para fazer a reestruturação, Sim, tudo aquilo que a gente fez depois. o André tinha saído, né? Então, mas digamos assim, era um novo colegiado nesse Sim. sentido, né? E aí, então, quando eu entrei, eu fiquei feliz, puxa, eu vou trabalhar. Já tinha trabalhado em conselho, gente, conselho no meio da Lava Jato com minoritário, já tranquilo. passei por tudo. Tá de boa, né? Aí fui para a diretoria colegiada, que é outro tipo de colegiado. Ou outro tipo de colegiado. E aí, então, isso foi muito difícil. E sabe o que é muito difícil? Por mais que eu seja uma pessoa assim que goste de falar publicamente, escrever, o que quer que seja assim, a exposição das reuniões públicas eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil porque é aquela história de, primeiro, a reunião pública ela é uma instituição
que zela pela transparência do que a gente está fazendo, das nossas decisões. Então, assim, ela tem um propósito de ser que é muito nobre. E o alcance é muito maior, né? Não, ele é. É porque uma coisa é você fazer uma reunião pública na ANEEL, onde qualquer um pode ir a Brasília na ANEEL assistir a reunião pública. Ok, tá. Só que você, mas aí você vai pôr, no muito, 20 pessoas ali dentro, olha lá. Eu assisto as reuniões, não todas, claro, mas eu assisto as reuniões. Tem noção que eu fui para a ANEEL sem ter assistido nenhuma reunião pública na ANEEL? Eu assisto as reuniões públicas, né? Não é, eu te falando todas. Assim, às vezes eu volto, mas eu volto para assistir depois. Deixa eu ver o que foi dito sobre isso, né? Eu estou no setor, esse tema me... Então, assim, concordo com você, né? E no mundo hoje, onde tudo está no virtual, está no social, está na dualidade, está no questionamento, cuidado com o que fala, né? E esse cuidado com o que fala dos famosos hates, né? Ela disse, não deve ser fácil, não. Mas, assim, o que eu achei engraçado, assim, que quando eu fui para a ANEEL... Assim, ainda que necessário. Exatamente, necessário. Então, assim, eu fui, depois de 18 anos, trabalhando no Ministério, e eu trabalhei a minha vida inteira com a ANEEL. Então, eu conheci os técnicos da ANEEL. Então, assim, para mim, eu falei, nossa, eu vou para a ANEEL, eu já sei o trabalho, né? Tipo, só que, assim, eu não sabia o que era essa parte de tribunal administrativo, que é a ANEEL e essa reunião pública. Que é a parte que quem faz política pública não vê. Tipo assim, o que aconteceu com o empreendimento XYZ por uma decisão da ANEEL, excludente de responsabilidade, os postes. Assim, uma coisa, você trabalha na política pública, fazendo as diretrizes da política pública, consultando todas as instituições, inclusive a ANEEL, sobre possíveis impactos para tomar a decisão correta. E, de uma vez tomada a decisão, a ANEEL participou desse processo para implementar. Então, você lida muito nesse preparatório, sempre junto com a ANEEL, mas eu não sabia o que era essa vida de ser diretor da ANEEL. E aí, gente, essa reunião pública, que é uma exposição... E é toda semana, né? Toda semana. E o que eu acho que também mudou, assim, quando você fala assim, dos haters, também o espaço público mudou. Assim, para que eu uso aquela reunião? Para falar o que usa? Então, e aí, me situando, assim, eu sou uma pessoa que adoro, assim, trabalho colaborativo, trabalhar com pessoas, sou uma pessoa que gosto muito de escutar. Eu não sou uma pessoa... só falo muito tagarela desse jeito, mas quando eu estou em ambientes que eu preciso aprender e justamente formar um convencimento, assim, eu escuto muito, porque eu acho que é muito importante escutar, né? E aí eu comecei lá e eu via aquelas confusões lá e eu ficava muito quieta. E eu ficava assim, nossa, quanto que eu estou sendo... não omissa, né? Não, eu penso, omissa, de não entrar nessas brigas, entendeu? Por conta, mas para quê também? Aí você fica se questionando, para quê, né? Tipo, vou entrar nessas brigas. Então assim, muito difícil. Eu achei isso muito difícil. E aí eu lembro que eu fiz um curso em Harvard de negociação no ano passado, ano retrasado, 2024, que era justamente assim, tinha uma parte do curso que era de ambientes que são melhores para negociar e piores. E assim, o pior é justamente esse em que você está sendo assistido o tempo inteiro. Então, assim, não é um ambiente propício para tomar as boas decisões. O que eu acho óbvio que ele é necessário pela transparência, mas que requer muito dever de casa, de você, dentro da agência, trabalhar, assim, as decisões de alguma forma têm que chegar amadurecidas, discutidas para lá, entendeu? Mas assim, achei isso muda, né? Isso muda. Não, e muda para todos, né? Porque esse relato teu, essa visão sua, ela também é a realidade dos demais. Né? Então, de todos, né? Então, mas eu acho que a composição da diretoria muda. Então, assim, existem épocas em que os mudou agora, né? Inclusive. Isso, né? estão mais colaborativos. Então, faz a reunião prévia. Você faz uma reunião prévia, você conversa sobre os processos antes. Outra coisa você chega lá sem saber o que vem de voto. Cara, tipo assim, é muito assim, então, assim, isso foi muito difícil. E aí, a outra coisa, no Ministério, e você tendo conversado com a Marisete, você conhece bem, a gente trabalhava muito. Assim, mas muito assim, todos os dias você não saía lá de antes das 10 da noite. E eu não tinha o hábito de trabalhar sentada na cadeira nos finais de semana, mas você está disponível o tempo inteiro, todo final de semana. Não é? A ANEEL é completamente diferente. A ANEEL é assim, tudo é processo, tudo tem um centro de gravidade, que é a reunião da terça-feira. E agora é o circuito deliberativo, mas assim, você tem que pautar processo para terça-feira. Então, você tem uma semana bem mais organizada, que aí te dá muita liberdade. Você veio aqui para Campinas, você consegue encaixar outros compromissos, está trabalhando com assessoria nos votos, nos processos, acompanhando, graças a Deus, por reunião virtual, né, os agentes, os processos, as áreas, Só que, assim, eu tenho muito trabalho no final de semana. Assim, quando não é voto que está pronto para o bloco, ou são os votos de leitura, você está trabalhando nos votos no final de semana. E, então,
isso mudou muito a minha vida, assim, de verdade. Assim, é uma dedicação diferente, mas que você tem menos você consegue, acho que eu consigo menos descansar. Sim, tempo de descanso, tempo de ócio, né? Assim, eu digo isso porque, assim, quando eu era no Ministério, assim, eu trabalhava muito, assim, em termos de horas de trabalho no Ministério, assim, muito mais. Mas você tinha talvez um tempo mais alargado. Mas assim, aí né? terminava aquele negócio, ia para casa. Isso, Tipo isso aí. isso, ia para casa. O outro, ele vai com você, né? Ele vai com você. Vai pro voo com você, Vai para qualquer lugar. te acompanha. Mas assim, aí eu sempre sou assim, se tá na chuva para se molhar. Sim, é uma escolha também. Ótimo, viajo, faço tudo que eu tenho que fazer, não sei o que, trago, faço reunião do aeroporto, faço reunião. Sim. Então, assim, quem de verdade sofre mais, mas graças a Deus eu fui assessora a vida inteira, que é da natureza do trabalho, são os assessores. Porque, no fundo, os assessores, eles têm que ter essa disponibilidade. Sim. Você vai trabalhar no voto na hora que o diretor puder, você vai trabalhar na reunião na hora que o diretor puder e vai encaixando e tal. Mas é o perfil do trabalho e a pessoa tem que querer isso, entendeu? E Agnes, e somado a isso, né, nós estamos falando de uma diretoria na agência que começa em 22, né, no final de 22, então já é há 3 anos. Né? Terceira temporada, igual o Duve aqui, e não faltou tema, né? Não faltou tema. Não faltou. Gente, aí essa parte é legal. Essa parte é legal. Tipo, quanto que você trabalha com coisas legais? Nossa, quando você imagina que acaba um, vem outro, né? E eles se compõem, né? Então, assim, a gente que está acompanhando, e aí eu acompanho, tive do outro lado, tive ali fazendo papel institucional, de associação, discutindo os temas na época ali da GD, na BGD, conversas muito próximas também com vocês, na ANEEL, me lembro com Marisete, ali na época já do Ministério, discutindo 14.300, fazendo aquela coisa da convergência entre a BGD, a BSolar, a BRAD, e ali por aí ia. Mas pegando esses últimos pelo menos 3 anos, quanta coisa, né? Quanta coisa vem acontecendo. Nós temos discussões que eu vou trazer, se me permita, até uma amiga, e falou, nossa, que bom, terceira temporada abrindo, e quando ele ficou sabendo que era teu nome, ele fez uma lista que ótimo. de perguntas para o quadro dele, botando pilha, né? Eu falei, não, Zói, está aqui agora, né? De novo, Isabel, obrigado, minha filha, está aqui a caneca, mas tem o Zói original que falou, não, eu quero perguntar para a Agnes um negócio, então. Eu falei, uma pergunta só. Então, ele vem... Aí, ó, tá aí a Agnes, você queria perguntar para falar com ela. Bom, de verdade, né? Dava uma lista de perguntas para botando pilha, né? Mas, assim, se a gente pegar talvez os últimos acontecimentos, os acontecimentos mais recentes, Agnes, a gente parece que o sentimento que eu tenho no setor elétrico é o seguinte, a gente de fato está precisando, assim, sabe, de freios de arrumação, né? Você olha e você fala, cara, isso não vai funcionar, se continuar assim não vai dar, até porque o interessante da eletricidade é que ela obedece à regra dela, né? Ela não obedece à nossa, né? Então, já sentou aqui, nós tivemos pessoas aqui falando na perspectiva do ONS, né? Converso muito com o pessoal da EPE. Então, quando você começa, é uma teia, é uma rede, é conexão, né? Está tudo conectado. E aí, mais recente, essa discussão, e talvez de um ano e pouco, o CIOC teve aqui, né? Do curtailment, para pegar um caso, né? Temos muitos outros, né? Que na verdade impactou quase que em todo mundo, né? A gente fala de curtailment, que está os cortes na geração centralizada, mas foi bater lá na GD, e que também você pega, e aí ironicamente a própria fonte solar que está na GD, mas que tem centralizada, e você tem a eólica, você tem as outras fontes que falam, tá, mas eu também quero gerar, ou seja, eu quero ampliar a minha geração, natural isso. Então, do olhar teu e da agência, a pergunta dele é como é que a gente vai acertando isso, né? Como é que vai consertando esses pontos? Aí vem armazenamento que diz, olha, eu posso participar, eu posso ajudar a resolver. Qual que é o teu olhar para isso, para esse momento que está elétrico? Eu acho que todo mundo vai ter que ceder um pouco, de verdade. Assim. A minha percepção é que a gente tem que sair das nossas
trincheiras e das nossas posições encasteladas para entender a dor do outro e ceder. E por que eu estou falando isso? Porque eu sou relatora da CP 45, que é a CP, né, Viu, Zay? do Curtain. É ela mesmo que a gente tinha que perguntar. Quando a gente abriu a consulta pública e a área técnica estava fechando ainda a nota técnica, a gente conversou com muita gente e tal. E aí, na abertura, é a terceira fase da consulta pública, né? Então, é um processo que é de 2019 e ele veio com o olhar original na primeira fase, que acho que ainda foi da tomada de subsídios, que era pensando nessa questão, vamos tentar, de alguma forma, distribuir o ônus por mais grupos de agentes. Aí, os agentes foram contrários. Aí, a área técnica pensou, então, o que é o princípio, o interesse público que a gente vai tentar priorizar para pensar num gabarito de corte para o INSS. Então, assim, a lógica da CP em si é só como orientar ou como deixar transparente o critério que o INSS usa para decidir quem corta. Basicamente é isso, né? Não fala de compensação, não fala disso. E aí era essa história, vamos diminuir encargos para os consumidores. Então, essa ficou a baliza grande, né, da proposta da área técnica. E aí, mas aí, na nota técnica da abertura dessa fase, a própria área fala do fenômeno físico. Então, assim, a gente fala muito dos cortes elétricos e tal, mas o energético é uma questão muito de sobreoferta e tem, digo assim, uma fonte hoje que gera muito e gera sobreoferta, que é a geração distribuída também. Mas ela não é uma geração centralizada, que a gente está falando dos cortes que o ONS faz. Então, no meu voto... então, assim, você quebra o problema porque você não consegue tratar ele inteiro, de tão complexo que ele é, mas fato que você tem que mostrar essa história dessa linkagem, né? O que está amarrado com o quê? E aí, no meu voto, eu falo exatamente isso. Por mais óbvio que seja que essa é uma das causas do problema, não é óbvio juridicamente e regulatoriamente se a gente pode enfrentar isso agora. E os agentes trouxeram todos os tipos de propostas, e para dizer assim, que, no fundo, veio muito essa questão da GD nas contribuições. E aí, para dizer também que... então, a nossa ideia era fechar a consulta pública lá para junho, julho do ano passado. Só que quando veio todo essa... E teve uma 13.304, né? Depois ainda. Então, o que acontece? Então, o que estava acontecendo para exemplo? Então, eu estava discutindo tecnicamente, mas com muitas contribuições sobre GD, o que eu ponderei, e acho que também atendendo aos anseios dos agentes, talvez a gente não consiga endereçar agora, mas é muito importante a ANEEL se debruçar sobre isso juridicamente, no sentido de que... como você lê a 10848, que fala toda a geração descentralizada, junto com a 14300, quais são os riscos que cada tipo de agente está assumindo, para você falar se faz sentido você, nem que não seja agora, evoluir para essa discussão de incluir GD ou não, você precisa de uma lei para tratar disso, né? Então, e aí por isso que até hoje a gente não fechou a CP, porque... fora as MPs que eu ainda vou falar, mas assim, a gente está pendente de ter uma resposta do jurídico, e eu falei para a Procuradoria, não tenha pressa no sentido assim, faça o melhor convencimento, porque assim, isso vai ser, digamos assim... Vai ser muito debatido. Paradigma, assim, você vai ter um paradigma jurídico de como será isso tudo junto, para daí a gente poder, enquanto regulador, falar qual o caminho que a gente percorre, beleza. Então, estou aguardando esse parecer, e no meio do caminho, o que acontece? A gente viu, então... os cortes que não têm a ver com as compensações, porque as compensações é outra resolução, 1.300, tudo é outra história, mas os agentes começaram a sofrer muito com essa história dos cortes, a parte financeira e de ter que compensar, não ter que compensar com a confusão toda que você conhece bem. E os bancos também começaram a mostrar muita preocupação. Então, cadeia, né? Economia, né? Não é relação economia, de causa mas e quando eu efeito. falo do escutar um pouco isso, porque assim... por mais, vamos lá, em termos de princípios jurídicos, né, tudo que a ANEEL sempre defendeu, o produtor independente, ele toma decisão por conta e risco, ele conhece as regras do jogo. Por isso o produtor independente. Ele conhece. Aí fica, não, mas não podia cortar, eu tinha que compensar, ele entendeu que tinha que compensar, mas de onde que ele entendeu na lei que ele tinha direito a essa compensação, entendeu? Tipo assim, e começa essas discussões jurídicas, mas assim, mas por princípio, o produtor independente, ele assume, então assim, porque o que ele fala, né, quando você ouve a geração centralizada? E o que a geração distribuída fala assim? Eu tinha uma política pública que me criava essas condições e eu respondia essa política pública. Só que, assim, o que eu acho mais louco, e aí, hoje, 20 anos de setor, né, mas a gente está acompanhando, assim, todo mundo acompanhou todas essas transformações desde o final dos anos 2000, que é a abertura de mercado. Então, assim, para mim, a sobreoferta, não tem como alguém dizer
que isso é um risco do consumidor por um princípio básico. É um consumidor que está contratado no ambiente regulado, já existe geração para ele contratada, que migra para o mercado livre. Como é que alguém acha que o empreendimento que vai se viabilizar para ofertar para esse produtor não vai estar sobre-ofertando? É o mesmo consumidor. É isso, é o mesmo consumidor que saiu no meio e foi para o outro. Então, você está viabilizando. Tudo bem, assim, tudo bem isso, assim, mas assim, você não pode dizer que eu não sabia. É isso que eu sempre falo. Você não pode dizer que você não sabia que isso ia acontecer, entendeu? O que podia acontecer, né? Assim, não, e eu concordo com você, podia, porque assim, a velocidade com que as coisas foram acontecendo, e outras políticas públicas, aí veio a 14.120, vamos acabar com os descontos, então era toda a preocupação com a tarifa, vamos acabar com os descontos, essa história de desconto das fontes incentivadas não tem mais por que pendurar, mas vamos criar, e aí eu estava lá quando a gente fez a 14.120, então, mas vamos pensar numa fase de transição, porque, poxa, tem um monte de projeto para sair, né? Você não pode também sacrificar a indústria que já está implementando, só que aí virou uma indústria de papel. Não tinha projeto nenhum, pensou, não, vamos garantir as outorgas com esses descontos, não sei o quê. Devolver agora, né? 22 gigas, né? Não, então, mas é isso, entendeu? Então, você foi... Porque não é isso, não dava, né? Você não olhou para o mercado, né? Você olhou só para... E aí, mas tudo bem, então, assim, ninguém achava que assim, o efeito cumulativo dessas políticas fosse levar a isso, mas assim, você não podia dizer que você não sabia que o consumidor era o mesmo, que a taxa de crescimento do mercado era mais ou menos aquela que todo mundo acompanha, da IPE e tal, entendeu? Então, assim, ninguém podia falar que não sabia disso, né? Então, é público e notório. Mesma coisa a EGD no sentido que, mas tudo bem, a EGD tem os direitos por lei, né? Então, você é um consumidor, você tem direito ao net metering, né? Você tem esse direito. E aí fica essa discussão, poxa, mas como é que você força o consumidor a pagar um negócio que ele não consumiu? Ah, mas o gerador, mas como é que você força eu assumir esse ônus porque eu, no fundo, tinha direito a ser compensado por essa lei? Tipo, então fica essa confusão toda. E aí eu lembro que quando eu fui viajar de férias, tirei uma semana de férias em agosto, e voltei ouvindo um livro, que era um pouco How to Negotiate with the Enemy, um livro com nome muito sugestivo, mas basicamente era sobre a questão de você não só se defender, mas você escutar. E aí eu fiz uma reunião grandona lá no Ministério. Foram 55 pessoas, todas as associações, e a Associação de Consumidores, então, né, foi a Abrace, foi a Abrad, a gente chamou a representante do Conselho de Consumidor, chamou Frente Nacional dos Consumidores, o Barata, e todas as tecnologias, todo mundo sentado na mesa. Eu disse, olha só, gente, eu estou com essa questão. O meu objetivo lá era mostrar assim, a CP45, ela é muito delimitada em escopo. Eu só vou conseguir enfrentar qual é a regra para fazer cortes. Eu não vou poder entrar no método na classificação do que é elétrico e energético, e da compensação, isso não passa aqui. Então, era para nivelar expectativas. E para ouvir muito, e eles se ouviram sobre se entra GD, se não entra GD, o que eles ouviram, e era para fazer isso. E aí eu lembro que quando eu chamei todo mundo, era uma reunião de um dia, porque eu li o livro, lá tem um framework, você tem que passar várias vezes por essa história da discussão, porque a pessoa parte de uma posição muito defensiva, de querer argumentar. Ela se abre isso, e ouvir. E aí, eu lembro que o Pedrosa estava lá, e ele falou assim, Agnes, olha aqui essa mesa, tipo, e aí, as instituições, né? Então, ONS, SCE, Ministério, estava todo mundo lá. E aí o Pedro falou assim, olha essa quantidade de geradores, vocês têm que dar mais tempo para a gente, que é consumidor, para falar também. E aí eu lembro que o quebra-gelo da reunião... E assim, foi essa fala dele que me fez pensar isso, porque assim, eu não tinha pensado nisso, mas assim, o quebra-gelo da reunião foi assim, gente... E o sistema financeiro, tá, todos os bancos, BNDES, Bradesco, BNB... Santander... Todo mundo eu chamei, porque assim, todo mundo está sendo afetado por esse mesmo problema, entendeu? Que legal. Aí eu chamei 55 pessoas, era uma reunião de um dia, eu mandei um convite, reunião de um dia, porque assim, não é comum. Sim. Aí eu falei, qual é o quebra-gelo? Eu falei, gente, cada um aqui se apresente e diga quanto tempo tem de setor elétrico. Porque assim, vocês estão aqui, não é para defender o chapéu, é porque eu preciso da inteligência de vocês para buscar uma achar uma solução. Isso. Então foi isso. Então assim, pouco importa se você era do consumidor, se era do gerador, é possível que você não entende o que o cara está falando, entendeu? E aí, então, bem, a CP45 só focada em cortes, agora pendendo dessa questão do parecer sobre a EGD. Mas, no paralelo, teve as medidas provisórias. Porque o que aconteceu? Aí, a questão financeira, que a gente não pode fechar os olhos, por mais que a ANEEL sempre tenha defendido que ser produtora independente, você não pode fechar os olhos que tem, digamos assim, tudo que a gente trabalhou para viabilizar a expansão da geração, a gente adora falar que o Brasil é um lugar do investimento seguro, está em risco de alguma forma, né? Então, você tem que ter alguma acessibilidade. E aí foi legal os consumidores estarem lá, porque eles falam assim, poxa, a gente entende, a gente não quer que os empreendimentos quebrem, mas também a gente não quer ter que pagar toda a conta, então aquela coisa muito óbvia, né? Então foi essa discussão. E aí a gente sabia que tinha uma questão mais emergencial, que é, putz, eles precisam resolver a questão financeira, das compensações.
E aí, comecei a trabalhar junto com o Sandoval, os diretores, né? Você, poxa, vamos ver se a gente chama os agentes para fazer um acordo na justiça, porque a gente tem uma judicialização muito perigosa, que é depender se os geradores ganharem nessa judicialização, só os consumidores vão pagar tudo. E aí isso não pode acontecer, porque aí é distorcer o incentivo econômico completamente. Você pode implantar qualquer geração que você quiser, que o consumidor é obrigado a pagar independentemente. E ele não tem, entre aspas, nada com isso. Né? Nada com isso. Assim, isso é o e contrário do que eu entendo conta, de mercado. Né? Isso, assim, como você você investe se pagar. essa demanda está garantida? Que história é essa? Não dá. Que risco zero é esse? Essa judicialização é super perigosa. Você produziu e agora você não vendeu, mas você põe para alguém pagar aquilo que você produziu. E aí eu falei assim, Sandoval, acho que a gente tem que Sandoval, o Moss, né, gente, o William, assim, então, depois dessa reunião, eu juntei tudo e o pessoal falou assim, acho que a gente tem algumas coisas para mostrar. Isso aqui, estruturalmente, a ANEEL pode se comprometer a fazer, isso aqui pode ser discutido na justiça e tal. Mas aí, como os agentes estavam muito ansiosos e tinha também a discussão no Congresso, o Congresso também quis olhar para isso. E eu acho que é legítimo, eventualmente, porque o Congresso, assim, toda a sociedade... Povo, né? Representa, tá ali, e, assim, a gente fala em nome de consumidor e setor elétrico, mas lá eles falam em nome de indústria, de um monte de outros... Tem uns lobbies legítimos. Eu nem gosto de falar de lobbies, porque tem lobby, mas assim, não é isso, assim, eu acho que são interesses legítimos da sociedade, né? Então, Sim. E aí, beleza. Então, o Congresso resolveu colocar isso nesses projetos de lei. Então, ainda tem um pouco isso. Então, agora a gente está nessa fase que é as medidas provisórias foram convertidas em lei, tem a possibilidade de haver algum acordo. A lei deu essa competência de firmar os termos desse acordo ao Ministério de Minas e Energia, abriu uma consulta pública sobre isso. Então, eu estou aguardando um pouco para ver o que vai ser disso, para ver se isso afeta ou não a CP45. Talvez não, porque, assim, no fundo, o acordo é sobre o passado, a CP45 é sobre o futuro, essas questões todas que a gente sabe. Mas, então, eu estou meio que tentando ver para onde que vai nessa discussão. Mas, assim, como você falou, muito elétrico. Como ele. Eu pôr uma pergunta só, hein? Muito elétrico. Uma pergunta só. Eu vou ficar nessa, Agnes, até para a gente mais ou menos ficar no tempo nosso aqui do podcast, do DUV, e para a gente ir para uma reta final aqui, a pergunta que eu sempre faço para os nossos convidados, e aí não poderia deixar de fazer nessa abertura da terceira temporada. E olha que a gente conversou muitas outras coisas ali no Making Off, que daria um Netflix aqui, né? A gente faria uma série contando suas histórias. Mas qual foi o momento mais elétrico da vida da Agnes? Eu vou falar um que... Eu pensei em vários, mas eu vou falar um que não tem nada a ver, de verdade. Você é a convidada. Não, que não tem nada a ver com o setor elétrico, de verdade. Mas O momento mais elétrico da minha vida, eu tenho até um post no LinkedIn sobre isso, foi, depois disso tudo, trabalhando, fui sabatinada, deu tudo certo, e na semana seguinte... E na mesma semana, meu marido tinha ganhado pela segunda vez, ele é campeão brasileiro de ciclismo, não sei como. A gente estava super feliz, assim, de verdade. Aí, na semana seguinte, a gente descobriu que o meu filho era, tipo, paciente renal crônico que precisava passar por um transplante. Nossa, que Sabe aquela história, você estava do céu lá Ai. pro inferno, assim, tipo, na semana seguinte, assim? Então, e aí, o que acontece? Eu tinha sido sabatinada e... A princípio, a previsão era eu entrar em dezembro. E aí você tem um filho que está super doente, que vai ter que passar por um transplante, você não sabe se você vai doar, se vai botar na lista. Então, assim, minha vida ia mudar muito e eu ainda ia assumir uma posição completamente diferente da minha carreira, entendeu? Então, esse foi o momento assim, mais elétrico da minha vida, com certeza. Deu tudo certo? Deu tudo certo. Ai, que bom, que bom. Isso você não me contou, você me pegou de surpresa. Você não faz isso não, menina, mas que bom que deu tudo certo. Esse é o ponto principal, o restante era acessório, o cargo, isso aí, o importante é a família. Mas eu acho que é só para dizer isso, assim, que até quando você comentou comigo, assim, de pessoas que você convidou e que falam assim, não vou, talvez eu não tenha experiência suficiente para estar nesse podcast, né, comprando... Tipo, você pensa assim, caraca, será que eu vou dar conta de virar diretora de agência com um menino para passar por um transplante de rim? Você vai lá, entendeu? Você tem que enfrentar, né? Você tem que fazer, você tem que... a vida, viver não é fácil, né? Viver é bom, mas é muito perigoso. Então, né? assim, eu posso falar de mim assim, eu sou uma pessoa que, assim, eu não entrego os pontos antes, assim, eu acho que a gente está sempre sujeito a errar, falhar e a perder. E eu te contei das outras coisas do Banco Mundial, tudo lá. Sim. Deu errado, Banco Santos... Não, isso porque a gente não falou aqui do sim, elas existem, que vai lá, vocês vão lá depois. Acho que a gente tem que fazer um outro depois, para contar algumas outras coisas que a gente fala do Banco Mundial. Histórias paralelas. Tem história. Vamos fazer a gente tem um quadro chamado aqui debate, tá ligado? Te convidar para vir para um debate, aí a gente traz pontos específicos, por exemplo, essa questão da participação
de vocês, né, das mulheres cada vez mais, já veio Isso é muita ótimo. mulher aqui. Reforço aqui então o convite que já fiz, vou deixar ao vivo para Renata Isfer, já Isso, tive super, com vamos Renata chamar Fernanda Delgado, pode chamar. perdão, outras tantas mais, né, Elbia já passou por aqui, Marisete, enfim, Alessandra, da Delate, mas está aí o convite, vamos fazer esse debate, que esse debate é Não, então, oportuno, mas, necessário. Assim, vamos em frente, que a vida é isso, é cheio de desafios, vamos em frente. Gente, é isso, a gente chega aqui na reta final de mais um bom podcast nosso, abrindo, como eu disse, a terceira temporada do Diário de uma Vida Elétrica, do DUV. A gente aqui, a ideia nossa é conectar pessoas de energia para contar as histórias que elas têm, e mais uma, como eu disse, boa história. Eu queria agradecer ao time da Fontana Filmes aqui em Campinas, a gente está no estúdio gravando mais um episódio, são mais de 70. Agradecer à agência de marketing empresarial, que é a agência que nos apoia, depois fazendo toda a mídia. Mas, claro, sem dúvida nenhuma, agradecer aos nossos patrocinadores, TTS Energia, eu vou deixar o QR Code da TTS aqui, para que vocês possam conhecer mais sobre a TTS. Nova patrocinadora nossa, Tempo OK, Meteorologia, muita coisa bacana que a Tempo OK tem feito. Está o QR Code da Tempo OK aqui. TUV Highland, uma empresa mais que secular, validando processos de serviço. QR Code da TUV Highland aqui. E agradecer também a nova patrocinadora nossa, a Valmont Solar, uma empresa de produto e serviço para o setor solar fotovoltaico. Está o QR Code da Valmont aqui. E, claro, agradecer, hoje eu estou meio italiano, agradecer a você, Agnes, obrigado por ter vindo. Obrigada, adorei. História muito boa, tem outras mais, a gente vai trazer. Volte sempre. Obrigada. Boa sorte, feliz ano novo, um Você feliz também. 26 e vamos lá para os desafios. Terceira temporada. Bora lá, vamos contar a casa. Valeu, gente, obrigado, um abraço, tchau, tchau.